Coronel Nilson, boa tarde. Boa tarde, queridos. Aí, gente, Dantinhas aí. Quase cantar a musiquinha do convidado aí. Os visitantes, seja bem-vindo. Queridos, Lucas 1 a gente vai ler aí do. Vai abrir, né? Eu falei o capítulo, não, né? O capítulo qual que eu falei, meu Deus? É o 4, do 1 até o 14. Vamos ler os primeiros versículos do capítulo 4. O capítulo 4. Pode pular ali, por favor. Sobre Lucas, né, queridos? Rapidamente aqui, o coronel até mencionou em Atos, né? Lá nos primórdios da igreja, alguns dizem que era um livro só, na verdade, né? Lucas e Atos, o mesmo autor, querido Lucas, gentil, médico, historiador, talvez o evangelho, tirando João, que é uma coisa mais, né, mais para grego, mais filosófico e tal, dos três, dos sinóticos, né? É o mais completo, né? É o mais completo. Muitas parábolas, a maioria das parábolas estão lá. Então, Lucas, eu já falei, ele é um historiador e ele, muito provavelmente, se baseou, usou como fonte quem? Os outros dois, né? Marcos e Mateus. Marcos, o mais antigo, o menorzinho dos evangelhos. E logo no começo, depois que vocês em casa quiser voltar lá, tanto no capítulo 1 como lá no capítulo 1 de Atos, né? Ele fala que ele fez o quê? Uma investigação, uma pesquisa, né? Era aquele cara que não... Ele foi a fundo, né? É o grande historiador, realmente, do cristianismo, né? Claro que ele não ficou só naquilo que ele ouvia, né? Mas ele foi a fundo, ele pesquisou. E ele dedica tanto o livro do Evangelho como o de Atos, né? No começo também fala a Teófilo, provavelmente um homem rico, um homem próspero, um homem famoso, um homem assim com uma certa nobreza, influência na sociedade. Era muito comum isso naquela época, você ao escrever uma carta, né, fazer um documento, endereçar, citar alguém que está patrocinando aquilo de alguma forma, direta ou indireta. No caso foi Teófilo, né? Não se sabe muita coisa sobre Teófilo, mas possivelmente alguém de importância, né? E ele manda, em princípio, para Teófilo, mas na verdade para a igreja toda. Então, Lucas é um cara muito profundo, grande companheiro de Paulo nas suas viagens, em algumas das suas viagens missionárias, né? Então, a gente aprende muito. É uma aula, é uma profundidade muito especial a gente estudar Lucas. E Lucas, ele, dentre outras coisas, a gente vai ver um pouco nesse trecho, dentre as ênfases que Lucas dá, quais seriam as ênfases que ele dá no evangelho dele? Oração, importância da oração na vida do cristão, a ação do Espírito Santo, né? Você vê várias vezes Lucas citando o Espírito Santo, né? João, cheio do Espírito Santo. O pai de João, né, o Zacarias, né? Ela diz que era um homem cheio do Espírito Santo. A profetisa Ana, né? O próprio fato de quando Maria vai visitar sua prima Isabel, né? João Batista se estremece. Você vê ações ali. Então o Espírito Santo parece que tem uma ação especial realmente nos escritos de Lucas, né? Não que o Espírito Santo não tenha ficado parado de stand-by em outras situações, em outros evangelhos, mas ele dá uma ênfase à oração, ao Espírito Santo e também à humanidade de Jesus. Lucas dá muita ênfase à humanidade de Jesus, não deixando a divindade de lado, né? Ele dá muita ênfase nos relacionamentos de Jesus com as pessoas entre si. Você vê que a própria a parábola do filho pródigo, né? Que nos revela muita humanidade, né? Do pai que abraça o filho, enfim, só está em Lucas, né? A parábola do samaritano também só está em Lucas. Então ele dá muita ênfase aos relacionamentos e a como Jesus alcançou, talvez pelo fato de ele ser um gentil, né? Ele ter sido alcançado, ele estava fora do escopo, digamos assim, judaico, né? Talvez por isso ele dá muita ênfase, né, ao gentio, aqueles que estão de fora, né? Mulher samaritana, entendeu? Então, o bom samaritano, né? Então ele tem olhos para quem está de fora, entendeu? Isso já é uma grande lição para a gente, né? A gente tem uma tendência a ser muito particular, né? Ficar muito nas quatro paredes, né? Muito só a gente, né? Tem muita dificuldade com aqueles que são de outra cultura, outros povos, né? Ou até mesmo próximo da gente, na mesma cidade. A gente tem dificuldade de lidar com o outro, né? Tem uma frase, me lembrei agora de uma escritora famosa brasileira, ela morreu, acho que 2 anos atrás. É Lia Luft. Ela tem uma frase que eu nunca esqueço, sempre lembro. Ela diz que, para nós, né? Que a alma do outro é uma floresta escura. Bonito isso, né? Traduzindo, a gente tem medo de entrar na história do outro, que é um espaço desconhecido. Imagina uma floresta escura, todo mundo tem medo, né? Ninguém quer entrar.
É mais ou menos isso. Lucas não. Lucas ele vai ao encontro das pessoas, porque Jesus fazia isso. Jesus fez isso e Lucas relatou isso aí. Então, são algumas características de Lucas, né? E sobre o Espírito Santo, que é que a gente vai falar agora, bem rapidinho, viu, gente? Eu vou ser rápido hoje. A presença do Espírito Santo é algo tão forte que dentro da teologia, não sei para aqueles, não sei se vocês sabem, mas dentro da teologia tem uma parte que estuda só o Espírito Santo. Quem sabe o nome dessa parte? Oi? Pneumatologia, nome estranho, né? Pneumatologia. Dentro do curso tem uma disciplina só para estudar o Espírito Santo. Você vê como a coisa é profunda, né? Pneumatologia. Então, esse texto fala bem da presença, da ação do Espírito Santo, inclusive na vida do próprio Jesus, né? A gente sabe que o Espírito Santo sempre operou. Ele já estava no começo, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, ele já estava lá na criação. Mas, assim, às vezes a gente tem uma tendência a achar que dentro da Trindade tem uma hierarquia, né? Eu mesmo tinha essa dificuldade no começo, né? Parece que é uma hierarquia, né? O Pai é mais importante, depois o Filho e o Espírito Santo, né? O próprio credo diz que o Pai e o Filho enviaram o Espírito. Então você fica, quem é mais importante? Quem é quem, né? Na verdade, não há hierarquia. O que é o quê? Há uma economia. A gente chama de economia. Funcionalidades dentro da Trindade. Ninguém é mais importante que ninguém. Os três são eternos. Os três operaram e continuam operando, né? Os três podem e devem ser glorificados, né? Tem até igrejas aí, não a minha tem uma estrutura um pouco diferenciada, mas eu já vi algumas igrejas, por exemplo, ter cultos, o culto do Espírito Santo. Quem já participou aqui, né? Ué, o culto é só do Espírito Santo, né? É uma questão só de ênfase, né? Mas os três podem e devem ser adorados, porque os três são pessoas da Trindade, não são três deuses, né? E nem são três, como algumas pessoas pensam erradamente, três manifestações de Deus. Não, são pessoas, né? Isso você vai cair numa outra heresia chamada modalismo, mas aí é assunto para outro momento. Mas vamos lá ler o texto? Lucas 4, a partir do 1, diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Só relembrando, ele tinha acabado de ser batizado por João Batista, né? Está lá no capítulo anterior. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, no caso o diabo, levando Jesus, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Bem petulante aí o diabo, né? Pode subindo aí. Até o 14, tá? Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Além dessa palavra que eu citei agora, de ser muito arrogante, ele é mentiroso, né? Mas ele é o pai da mentira, né? Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: és filho de Deus, atira-te daqui de baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo caiu fora, né, até momento oportuno. Você dá a entender que o diabo depois ia tentar outras situações, né? Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu para toda a circunvizinhança. Pode voltar lá para o comecinho, por favor. Então, um texto muito rico, eu queria frisar só alguns pontos aqui, gente. Primeiro, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Daí já nos traz uma lição aí, né? Não basta ter o Espírito Santo. É necessário estar cheio dele. É possível, gente, estar cheio do Espírito Santo? O que vocês acham? Cheio, mas cheio em que sentido, né? Cheio, full, não cabe mais nada. O que vocês acham? É possível estar cheio do Espírito Santo? Você diz cheio, chegar ao limite, não? Pois é, eu joguei aqui, né? Porque ela disse que ele estava cheio do Espírito Santo, né? Acho que O que vocês acham? Acho que não no nível de Jesus, né? Sim. Quando eu olho para essa passagem aqui, quando fala de jejum, eu percebo um esvaziamento primeiro da humanidade, né? Da carne, para que
possibilite ele se encher da forma que ele se encheu ali. Jesus, que já era Deus, jejuou 40 dias. Então, assim, ele se propôs a se encher com uma plenitude, assim, fora do comum, né? Uhum. Do que ele já vinha vivenciando. Ele já era cheio, digamos assim. Pois Mas não tem é, como ser cheio. desde o Eu começo acho ele que já era ele foi cheio e morreu. proposital ele dar essa ênfase aqui, olha. Eu jejuei ênfase, 40 dias. intimidade, Exatamente. estou andando com o Espírito mais Santo. Relacionamento, né? Isso. Quando você está de relacionamento com o Espírito Santo? Quanto você está dizendo? Porque, na verdade, cheio, né? A gente não vai estar, né? A gente é muito limitado, mesmo porque a gente é limitado, como é que algo infinito pode habitar o finito, né? Enfim, mas eu entendo nesse sentido de ele estar buscando, ele está em sintonia, né? A Trindade está sempre em sintonia. Eu acabei de falar, lá no começo, o Espírito já pairava sobre as águas, né? Aquele que vê o Pai, vê o Filho, né? Quando ele sobe ao Pai, ele ora ao Pai para que o Pai mande outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então você vê uma sintonia, eu vejo assim, entendeu? Uma sintonia muito forte entre as pessoas da Trindade, né? As três sempre ali juntas, a obra é dos três, apesar da economia, das funcionalidades de cada um, né? Então isso quando eu li, eu já fiquei pensando, como é que eu estou hoje, né? Eu estou cheio do Espírito, eu estou buscando, porque se a gente não está cheio buscando o Espírito Santo, a gente está cheio de outras coisas, né? Por isso que Paulo diz lá em, acho que é Efésios, né, 5, não vos encheis de vinho, né? Efésios 5, né? Não vos embriagueis com vinho, mas sede cheios do Espírito Santo. O vinho aí simbolizando o quê? O mundo, né? O sistema, a carne, né? A carnalidade, os seus desejos, tudo você pode colocar nesse vinho aí. Não necessariamente o vinho, a cerveja, enfim, o álcool, né? Mas não fique cheio dessas coisas, porque se você estiver cheio dessas coisas, não tem lugar, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Então eu vejo nesse sentido, né? Então já é uma alerta para que a gente esteja realmente buscando estar cheio nesse sentido. Não que a gente vai estar cheio completamente dele, né? Mas que está buscando, está em sintonia. Porque logo em seguida a gente viu o que aconteceu, né? O diabo veio, como diz lá no Ceará, veio de com força. Veio de com força mesmo, né? Cheio de mentira, cheio de arrogância, eu vou te dar, vou fazer, vou acontecer. Basta você se adorar. É muito fácil, né? Enfim, mas só vai voltando aí no comecinho. Então, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Aí na sequência diz, né? Foi guiado pelo Espírito no deserto, durante 40 dias, tal, aquela coisa toda. Interessante, né, gente? Você pode estar cheio do Espírito Santo e ser o quê? Tentado. Repararam isso? Jesus estava cheio do Espírito Santo e mesmo assim foi tentado. É possível isso? Não parece uma coisa meio contraditória, né? O Espírito Santo, ele está cheio, né? Então, se Jesus, gente, cheio do Espírito Santo foi tentado, imagine eu e você, simples comedor de piqui. A gente acha que tá com a bola toda, aconteça e tal, né? Sou super crente, falo línguas, etc. Viro cambalhota aqui na igreja. Coitado de mim, coitado de você. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado a essa situação aí de tentação pelo diabo. Imagine eu e você. Então é possível, gente. Mesmo estando cheio do Espírito Santo, no sentido que a gente está falando aqui, lógico, ser tentado, né? Isso, de uma certa forma, deve nos deixar, né, temerosos, né? A luz vermelha tem que acender o tempo todo, mas, de uma certa forma, deve nos deixar um pouco também tranquilos, digamos, em certo sentido, né? Porque entendeu? Eu sou tentado, mas eu estou com o Espírito Santo. Quer dizer, se eu fui tentado, não é porque necessariamente eu estou em pecado, entende? Não é necessariamente eu estou fora do caminho, não é porque eu necessariamente pisei na bola, mas eu posso estar cheio da unção, como se diz aí, orando, etc., fazendo a obra de Deus. Isso não nos deixa imunes à ação demoníaca, né, desse espírito demoníaco, e como diz a palavra, ele está o quê? Passeando, né? Você não viu, meu? Pelo contrário, até. Quando a pessoa está tão imersa no pecado, já parece que larga. Assim, Parece que larga, né? É verdade, Faz sentido, né? Agora, quando a gente tenta, parece que quando mais a gente tenta buscar Deus, é mais tentação dela. Pois é, então se o diabo fez isso com Jesus, o Filho de Deus, e ele sabia quem era Jesus, ele cara muito inteligente, né? Imagine com a gente, né? E outra coisa, então o Espírito Santo, a gente pode então estar cheio do Espírito e ser tentado, e o Espírito Santo fez o quê, gente? Levou Jesus ao deserto. Olha só. O Espírito Santo, aí diz, né? Ele foi guiado para o deserto, né? Então, assim, o Espírito Santo permitiu, não é verdade?
Ele sabia, né? Ele é Deus, né? Ele é... O Espírito Santo sabia que ele ia ser tentado e mesmo assim ele deixou. Então, irmãos, muitas vezes eu já ouvi muito sobre essa coisa de tentação. Ah, tentação é pecado, a gente pode ser tentado, por que eu estou sendo tentado? Enfim, nós seremos tentados a vida toda. Qual o grande problema, então, da tentação? Já que a gente não tem jeito, a gente vai ser tentado mesmo, né? Está aí na nossa frente. Ceder. Antes de ceder, parece que tem outra coisa, sabe, Coronel? Mas assim, antes de ir lá e pá, né, e ceder, parece que é quando a tentação se torna aprazível, se torna gostosa. Esse é o grande problema, entendeu? Eu estava pensando nessa palavra, me lembrei, um dia eu escutei eu vi uma imagem do sapo. Se você pegar um sapo, não sei por que o sapo, pode ser outro bicho qualquer, né? E colocar numa bacia água fria, acende o fogo. Então, o fogo vai esquentando, vai esquentando. O que acontece? Gostosinho, vai ficando, daqui a pouco, morreu. Morreu. Se a água tiver quentão, você botar, o que acontece? O bicho sai feito, né? Não, enfim, é mais ou menos isso com o pecado. É mais ou menos isso com a tentação. É a gente gostar, gente. Sabe? Gostar e você vai indo, você vai tipo brincando com aquela situação, tá entendendo? Você como que menospreza o poder do diabo. O diabo, no caso, o próprio diabo, né? O pecado que enfim, é um conceito, né? Você vai brincando, você vai menosprezando, você vai minimizando até aquela coisa de fato vir a acontecer. Pode ter certeza, gente, quando você cai no pecado, seja do adultério, qualquer outro, né? Falar mal, fazer algo mal de concreto para alguém, já aconteceram muitas coisas antes no seu coração. Você já programou aquilo, você alimentou aquilo lá, entendeu? Você já viu revista, você já viu vídeo, você foi igual o sapinho lá, entendeu? Pá, tranquilo, daqui a pouco morreu espiritualmente, né? Pois é, certamente não morrerá, o diabo é, né? Então, o grande problema da tentação é isso, né? E antes de cair dela, é você se tornar uma coisa gostosa, é você se tornar amigo daquela situação. Ninguém está vendo, né? É só eu aqui. A carne é fraca mesmo. A própria palavra não diz, né? A carne é fraca. O próprio Jesus falou que a carne é fraca, então assim. Então, é fraco, mas o pecado não é proteína. Então é isso, gente. Então nós devemos sim procurar estar cheio do Espírito, não nos se acostumar e tornar aquela situação aprazível, porque o pior vai acontecer, não tenha dúvida disso, né? Então o que nós devemos fazer então? Para evitar cair, né? Não minimizar o pecado, não achar que ele é uma coisa de menor, né? Porque a coisa é muito profunda, é muito destruidora. Não se vitimizar, porque tem isso também. Às vezes se vitimiza, né? Eu sou um pobre coitado, a carne é fraca. Olha só, não foi eu, foi aquela mulher que tu me deste, né? Ah, mas o meu chefe é muito chato. Sempre querendo justificar, né? Querendo se... coitadinho de mim, entendeu? Ah, mas todo mundo faz, né? Então, são esses erros que a gente pode estar cometendo, entendeu? John MacArthur, em um dos livros dele, diz, né? Que é possível, ele fala lá, para o cristão, para o servo de Deus, vencer as tentações. Entendeu? Ele fala isso em alguns livros, não lembro qual livro que ele fala agora. Né? Então é isso, é fugir dessas situações, né? Não minimizar, não dar uma de coitadinho, né? E buscar realmente estar cheio do Espírito Santo para que o diabo não nos leve. Ele há de nos levar realmente. Né? Uma das coisas que Deus tem me falado muito assim, na medida que a gente vai buscando mais a Deus, em oração, na leitura, é como a gente vai tendo mais percepção do pecado, né? E a gente fica angustiado, não fica? Caramba, eu não consigo, parece que é essa luta constante, diária, né? Você vai vendo mais situações de pecado, não só com você, mas com o outro, né? Você vai ver como o mundo... Esse dia estava com minha esposa andando aqui pela cidade e não sei se teve um evento aqui no final de semana, não sei o que foi, mas tinham vários casais de homossexuais. Eu não sei se isso é... Era um dia normal. É um dia, eu não sei se eu estou vendo isso mais do que antes, enfim, mas são várias situações, né? Aí eu até briguei com ela, brinquei não, comentei com ela, quando a gente vê essas situações, é que a gente aproveita para colocar teologia na prática, né? O que é isso? É ver como o mundo está caído. O mundo não só está caído, mas ele está caindo. Parece que ele consegue a cada dia ser mais depravado, sabe?
mais e mais depravado, ele consegue surpreender até a gente, né? Tem coisas que às vezes a minha esposa vê, amor, você viu aquilo que aconteceu? Como é que aquele cara fez aquilo? Amor, eu respondo para ela, é a queda, não se surpreenda, a gente é pior do que a gente imagina, entendeu? Então o pecado é isso, queridos, ele está diante de nós, diante do mundo, e eu tenho cada vez mais me entristecido, mas ao mesmo tempo vem esse, coloca lá em Romanos 8, né? Vai fechar, Romanos 8, 1, 2. Acho que é Romanos, é 8, 1, 2. Romanos 8, 1, 2, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso aí eu acho que a gente tem que ler todo dia, toda hora, quando a gente se depara com essas situações, onde a gente vê o pecado degradando o mundo cada vez mais. Não só com a gente, mas com o outro, né? Paulo está dizendo aí de maneira muito assertiva, né? A lei do Espírito da vida em Cristo já te livrou, a mim e a você, da lei do pecado. Ele diz que há uma lei, havia e há uma lei que ele chama de lei do pecado e da morte. Então, meus queridos, quando a gente se deparar com essas situações de tentações e a gente fica triste, né? Nos lembremos disso aí. O pecado já foi vencido na cruz. Amém? Amém. Ele não tem mais esse poder destruidor de nos tirar, né, das mãos, das garras do Senhor, porque o próprio Cristo, vendo que nós não poderíamos vencê-lo, ele já fez isso por nós, né? Ele já te livrou da lei do pecado e da morte. Nós todos estávamos condenados, rumando ao inferno. Cristo interveio, Deus interveio em Cristo e nos livrou dessa lei, né? Parece que é um DNA que está na nossa pele, né? Nos inclinando cada vez mais ao pecado, enfim. Mas nós estamos livres disso. Amém? Que essa seja a nossa certeza, a nossa esperança, né? A nossa palavra. Para nós mesmos, diante de situações de pecado, tentações, e para o outro, né? Porque a gente fica triste. O pecado tem que deixar a gente triste, gente. Se você não fica triste com o pecado, tem alguma coisa errada. Fique triste com o seu pecado e com o pecado do outro. Mas saiba, né? Que Cristo já fez isso na cruz do Calvário. Amém? Quem quiser completar, comentar, dar um testemunho, fique à vontade, por favor.